bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre o terceiro livro dos Bridgertons, que é Um Perfeito Cavaleiro, da Julia Quinn. Essa história me lembrou no começo muito Cinderela, tipo, aconteceu alguma coisa ali, mas o principal parecia muito Cinderela. E eu também gostei bastante da história, eu demorei muito tempo. O segundo livro eu li em julho. E quando eu fui ler esse aqui, eu ficava assim, ai, porque a história não vai ser legal, porque não sei o quê. E quando eu comecei a ler, eu não consegui parar, entende? Então, por enquanto, os Bridgertons é uma das minhas séries favoritas, então vou começar a contar um pouco da história. Essa história vai começar, então, com a Sophie. Ela é filha bastarda de um conde, ou seja, ela é ilegítima. A mãe dela é uma camareira, e acabou que a mãe dela morreu, dando a luz a ela, e daí a avó deixou ela na casa do conde, e o conde se sentiu um pouco assim obrigado a cuidar da criança, então ela foi apresentada para todo mundo como pupila do conde, mas todo mundo sabia, todos os empregados, todo mundo sabia que ela era uma filha legítima. E aí o conde se casa e a esposa dela tem duas filhas, a Rosamund, tem 11 anos, e a Posse, que tem 10 anos. E a condessa logo percebe de quem que é, né, quem que a Sophie é. E aí ela fala que ela vai poder viver naquela casa, ela vai poder morar lá, ela vai poder estudar com as filhas delas, mas ela jamais poderia ser da classe social dela e que ela era ilegítima, então ela não tinha direitos. Falou um monte e a condessa disse também que por ela tinha expulsado a criança de lá, mas como o pai dela não quis, que ela sentiu uma obrigação, que ela não entendia, a criança ia ficar lá. E aí a coitada foi vivendo assim, ela foi estudando e tal, só que tanto a Posse como a Rosamund não quiseram ser amiga dela, porque meio que a condessa obrigou, né? Ela disse, vocês não podem ser amiga dela. A Posse era um pouquinho mais gentil, mas mesmo assim ela nunca foi contra a vontade da mãe. Então o pai dela acaba morrendo repentinamente, acho que tinha uns 40 e poucos, e ele deixou um testamento. Só que neste testamento ele disse que se a condessa quisesse receber um valor mais alto, ela tinha que cuidar da Sophie até os seus 20 anos, e que se ela não cuidasse, ela ia receber um valor menor. E também ela tinha deixado uma quantidade em dinheiro pra Sophie, só que a condessa contou pra ela que tinha que cuidar dela e tal, mas ela omitiu o fato que tinha dinheiro, meio que ela pegou esse dinheiro dela. Então a Sofia acabou virando camareira, arrumadeira, ela virou tudo. Ela fazia o trabalho de 3 pessoas e é sempre maltratada, sempre, sabe, ela xingando ela e ela sempre tendo que aturar as irmãs. Então a vida dela tava tipo Cinderela. E aí acabou que teve um baile de máscaras nos Bridgertons e todos, obviamente, foram convidados. Só que como era uma armadeira e tal, ela não pôde ir. Quando a família foi pro baile, a governanta pegou a Sophie, ela e mais 3 camareiras começaram a preparar ela pro baile. E aí escolheram um vestido bem prateado, pegaram o sapato da condessa e colocaram uma máscara que ela não precisasse se tirar, então ela tava amarrada. E ela foi pro baile e ela tinha que voltar à meia-noite, né? Então ela foi pro baile e assim que ela entrou no baile, o Benedict, que é o segundo Bridgerton, ficou totalmente encantado. Ele logo sentiu a presença dela e quando virou, viu ela e ficou totalmente encantado dela. Ele puxou ela pra dançar, ela disse que não sabia, daí eles começaram a conversar. Ele chamou ela pra ir numa sacada privativa e ela ficou tipo, mas quem é você? Como é que tu tem acesso a isso? E só depois que o Colin chegou falando com ele, ela percebeu que eles eram os Bridgertons. Então eles conversaram, eles ficaram ali, teve uma tirada de luva, que né, meu Deus. Só que aí deu meia-noite, ela teve que sair correndo, porque ela viu que aquilo não era uma realidade. E ela acabou deixando só um par de luva com Bridgerton. Ela foi pra casa e tudo mais. E aí o Bennet começou a procurar por ela. E na luva tinha um brasão. E aí que ela foi pra casa da condessa, conversou com eles e percebeu que não era nenhuma das duas filhas. E a condessa percebeu do que se tratava, que a Sophie era a mulher mascarada, a dama prateada. E acabou que ela expulsou a Sophie de casa, né? E a Sophie acabou roubando 2, tipo, adereços, assim, de sapato, porque senão ela não ia sobreviver, porque ela trabalhou praticamente a vida inteira, né? Até os 20 anos, e não recebeu um centavo. E aí, ela roubou, né, pra vender e tal, e começou a vida dela. Muito interessante, assim, que, tipo, eles se conheceram, eles não viram nem o rosto um do outro. E nem na página 55 o Bennet fala: eu quero
A voz dele virou um sussurro e seus olhos pareceram vagamente surpresos, como se ele não conseguisse acreditar nas próprias palavras. Eu quero o seu futuro, cada pedacinho seu. Então, né, ele tava, tipo, super apaixonado, e aí depois de um tempo, mesmo com a Sophie indo embora, né, ele não parou de procurar por ela, ele ficou muito tempo. Então, como eu disse, né, se passou 3 anos, ele conseguiu um emprego na casa dos Cavenda, e lá ela ganhava bem até, trabalhava bem, porém, o filho deles sempre perseguia ela, sempre queria alguma coisa dela, né, sexualmente. E aí os pais dele foram viajar e ele deu uma festa. E nessa festa, ele e 2 amigos estavam perseguindo a Sofia e eles conseguiram encurralar ela. E o Bennett estava nessa festa. E aí, quando ele estava indo se despedir, ele viu aquela cena e ele pensou, eu sou cavaleiro demais para não impedir isso porque eu tenho 4 irmãs. Então ele foi lá e disse que a dama não estava querendo e tal. E ainda disse que era pra escolher dela. Ele falou, não, porque se ela não quiser, ela vai ser demitida. E o Bennett fala, não tem problema, a minha mãe consegue um emprego pra ela. E levou ela de lá. Daí, quando eles estavam andando de charrete, começou um temporal. E ele tinha uma cabana lá perto. Né, quer dizer, parecia mais uma casa, mas o dono, o proprietário que é antigo, chamava de cabana, enfim. E aí acabou que o Bennett ficou muito doente, porque ele tinha recém-curado de uma gripe. E a Sophie ficou lá o tempo inteiro cuidando dele, do lado, tipo, com toalha, essas coisas, sabe? Ficou a noite inteira e ele melhorou da febre e tal. E ela ficou um pouco decepcionada com ele, porque ele não percebeu quem ela era. Ele só achou que fosse uma arrumadeira e tal, não achou que fosse a Dama Prateada. E a Sophie, ela não pretendia contar isso pra ele, porque ela não sabia nem como falar. Bem, na página 118 eu comecei a dar risada, porque tinha lá uma outra governanta e o marido, né, pra cuidar daquela casa. E aí ela falou bem assim, gostei da sua Sophie, podemos ficar com ela? E ele quase morreu, né? Tipo, porque ele percebeu que ele começou a gostar dela, que a vida era muito mais fácil com ela, ele dava risada, ele conversava, ele se sentia muito bem perto dela. E ele começou a se questionar o que era aquilo, entendeu? Porque a primeira vez que ele sentiu isso foi pela Dama Prateada. E aí vem o meme, eu acho que ele precisa ir no oftalmo. Então, quando o Bennett tá melhorzinho, ele vai tomar um banho de rio. E acaba que a Sophie também tá lá. E ela meio que acaba espionando ele. E ele percebe a presença dela, porque ele diz que ele sempre tem um sentimento, assim, que alguém tá observando ou alguma coisa vai acontecer. E ele chamou por ela, eles acabam ficando, né? Ele, tentação, desejo, não sei o que, ficaram. Só que aí ele disse que queria ela, e dela falou como amante, e ele, tipo, pode ser. E ela ficou muito brava também com isso, porque ela jamais aceitaria ser amante de alguém, justamente porque ela sabe o que é ser filha de alguém legítimo, então ela não queria isso pra criança. Ainda mais se ela ainda fala assim, tu vai ter que se casar com alguém algum dia, e aí eu vou ser o quê? Sabe? E aí eles estavam discutindo, e ela disse, não, eu vou embora. Ele falou, não, você não vai. E acabou que ele ameaçou ela, dizendo que ele ia acusar ela de roubo. E ninguém vai contra um Bridgerton, porque, né, eles são poderosos, ainda mais que tem o Visconde. Então, e a Daphne, que é duquesa, então, né, poderosíssima a família. E aí ele acaba ameaçando ela e ela meio que é obrigada a ir com ele pra Londres. Só que ela morre de medo de encontrar a Condessa, né, a ex-madrasta, assim por dizer, né. E acaba que chega lá, ele apresenta a Violet e ela, que é a mãe dos Bridgertons, né, a progenitora. E ela gosta muito dela e dele e tal, daí conversa com ela. Ainda diz pro Bennett que ela não parece ser quem ela diz, porque ela sabe ler francês, e porque eu vi que ela lia, provavelmente sabe falar e tal. E ela é muito educada, mas acaba que também a Sofia, ela fica muito chocada com com a humanidade que os Bridgertons têm, por falar com ela, deu roupa pra ela boa, sabe? Deu tudo do melhor, uma cama boa e tal. E aí ela ficou muito chocada como eles podiam ser. E também ela disse que ficou muito feliz em trabalhar com alguém com uma família que realmente se amasse, entendeu? Que eles podiam brigar e tal, mas dava pra ver que eles brigavam com amor. Diferente do caso da família que ela veio ali, da Condessa e tal, que a Rosamund brigava com a Posse, mas era por pura maldade, entendeu? E também a Condessa gostava mais da Rosamund do que a Posse, então dava pra ver, sabe, que a coitada criança sofria. E aí vem que o Bennett sempre tá indo pra casa da mãe, ver a Sophie, sempre tá insistindo.
Até que num belo dia eles acabam ficando juntos, né, transando. E aí, mesmo assim, ele diz, vou pedir pra alguém buscar tuas coisas. Ela falou, não, eu não vou ser tua amante. E aí ele meio que brigam, porque o Bennett se sentiu rejeitado. E ela ficou, não, porque tu tem que entender que eu jamais vou ser amante e tal. Daí ela volta pra casa dos Bristons e ela ficou um tempo lá. Uma coisa também, adendo, é que eu acho que as mulheres Bridgerton sabem do que tá acontecendo, porque a Violet, todo o resto fica meio assim, entendeu? Até o Colin sabe que tem alguma coisa entre o Benedict e a Sophie, mas ninguém fala nada, né? Porque é coisa que eles têm que resolver. Então os primos dos Bridgertons aparecem por lá, que são crianças. Então a Sophie fala, vamos brincar de cabra cega. E ela coloca uma venda. E quando ela tá brincando e tal, o Benedict aparece. E quando ele olha pra ela, ele reconhece a Dama Prateada, ele vê que é ela. E ele fica muito chocado, só que no momento ele fica muito brabo. E aí ele manda a irmã mais nova tirar todo mundo da sala e para conversar com ela. E ele tá extremamente irritado. Ele fala assim, por que tu não me contou? Eu passei muito tempo, passei uns 6 meses te procurando direto, mas eu sempre lembrei de ti, não sei o quê. E a Sofia ficou muito tocada, mas ela disse, né, eu não podia contar porque foi uma mentira, não era nem pra mim estar lá naquela festa. Então meio que ele fica muito bravo e vai embora. E aí a Sophie arruma as coisas dela, porque ela fala, agora sim que eu não posso mais ficar aqui, né? Fala pra Violet que ela vai embora. Ela gostou muito da hospitalidade, mas ela tem que ir, né? Meio que a Violet também sabia. Então a Violet oferece uma carruagem pra ela ir, tanto pra ver onde é que ela vai parar, já que pra qualquer coisa buscar ela, né? Só que aí, quando ela tava lá fora, ela encontra a sua ex-madrasta, a Condessa, que começa a gritar que era uma ladra. E aí a Sophie começa a correr, porque ela sabe que não tem como fugir, e acaba que prendem ela. E lá, naquela época, tinha duas opções para quem era ladra. Ou ir presa pra Austrália, ou a forca. E aí, beleza, eles estão meio que ninguém sabe dos Bristons que ela tá lá, né? A Violet achou que ela simplesmente sumiu. Então a Lady Winston acaba falando, né? Eu não sei falar muito bem o nome dela, mas enfim, vocês pegam. Falando que alguém tinha sido presa e tal. E acaba que o Benedict e a Violet descobrem isso e eles vão até a cadeia, né, pra buscar ela. Então, quando eles chegam lá na cadeia, tá a Condessa, né, ex-madrasta, conversando com a Sophie, meio que dizendo que ela não é nada, que agora sim que ela vai se mostrar, que ela vai pedir pra não matarem ela, né, não colocarem ela na forca. E aí os Bridgertons aparecem, o carcereiro não queria deixar eles entrar, o Benedict só deu um socão na cara dele e deixou ele cair. Aí chega o magistrado, que é o cara meio que faz o julgamento, e ele não queria ir contra uma condessa. Só que essa parte é muito engraçada porque ele fala, tipo, ai, quem você é, porque parece que ele é importante, né? E daí o Bridgerton fala, eu sou um Bridgerton, né? Fala Benedict Bridgerton. E daí ele, algum parente com o Visconde, e ele, tipo, ele é meu irmão. E daí o outro começa a suar frio, né? E eu amo o poder do nome deles, porque todo mundo fica, tipo, gelando. Mas enfim. Aí o Bennett entra lá e fala, por que você prendeu minha noiva? E a Condessa fica, né, apavorada, ela fica muito brava, tipo assim, como assim ela? Você vai pedir casamento ela? Uma ilegítima. Só que aí, né, começa uma treta, daí a Violet foi maravilhosa aqui, né, eles meio que se resolveram e chegou e disse assim, ó, tu vai dizer, se alguém perguntar, ela foi pupila do seu marido, ela é filha de um parente distante de vocês e que você não vai negar. E qualquer coisa, se você falar alguma coisa, eles iam, tipo, pegar os advogados e entrar contra ela pra pegar o dinheiro que a Sophie precisava. Porque enquanto estavam lá brigando quem que tinha roubado os adereços e tal, do sapato, a Posse, que é filha da Condessa, aparece e disse que foi ela que roubou. E a mãe fica muito braba com ela, provavelmente ela ia bater na coitada da criança, né? Da criança não, da mulher, né? Tinha 21 anos agora em casa. Mas daí meio que resolveram tudo isso, né? Como eu disse, eles falaram que aí se a história falasse, eles iam dizer só que ela era uma pupila e tal do marido. E a Violet ameaçou, se você não falar isso e se você falar mais alguma coisa, a gente vai entrar com os advogados para eles conseguirem o dinheiro de volta dela e tal, do dote dela, né? Que você não tem, né? Porque acabou usando tudo. Enfim. Aí a Condessa tá indo embora e né, chama a filha e ela, coitada, fica gelada, né, a Posse. E a Violet olha e diz, você já tem 21, né? Você pode vir com nós que a gente vai te cuidar, você pode ficar com o tempo que quiser com nós.
E aí, obviamente, a Posse aceita. Só que aí a mamãe, né, pega e diz assim que ninguém vai querer casar com ela, porque ela teve que pagar pros pretendentes irem dançar com ela. E aí a Sophie fica muito braba, vai lá e dá um soco na cara da Condessa, que foi lindo. Mas daí acaba assim, com a Posse indo com a Violet, né, que provavelmente vai... Do jeito que a Violet é, ela tem contatos, vai conseguir casar com ela, também vai conseguir estabilizar ela. E aí a Sophie vai com o Bennett pra casa dele, eles acabam ficando juntos e ela acaba ficando muito feliz porque ela sempre sonhou com aquilo, né? Sempre sonhou com ele, em princípio. E os dois acabam ficando muito felizes. E a história acaba assim. E aí no epílogo a gente parece ali que passou 7 anos já e que eles estão com 3 filhos e está vindo um quarto filho. E pelo que tudo indica, os 3 são meninos e eles estão loucos por uma menina, né? Então eles meio que viveram muito felizes, eles sempre estão lá brincando, eles sempre foram se amando muito, né? Amor verdadeiro. Pensa 7 anos, se passou 7 anos, meu Deus. E aí também temos uma parte que é a Lady Winston falando assim, ela ia escrever do quarto filho dos Bristons, né? Do Bennett e a Sophie. E aí ela para e ela diz que ela decide viver a própria vida. Eu vou até olhar assim. Porque aí é o quarto livro que a gente vai descobrir o que vai acontecer. Que eu já sei quem que é, mas eu não vou contar. Aqui. Na página 295 ela falou: Ah, gentil leitor, esta autora descobriu que o número de netos da família Bustos em breve chegará a 11. E ela para. Mas quando tentou continuar, tudo que pôde fazer foi fechar os olhos e suspirar. Ela vinha fazendo aquilo havia muito tempo. Era possível que já tivessem se passado 11 anos? Talvez tivesse chegado a hora de seguir em frente. Estava cansada de escrever a respeito de todo mundo. Havia chegado a hora de viver a própria vida. Daí, né, assim, no final está na hora de algo novo, sussurrou. Está na hora de finalmente ser eu mesma. E aí acaba assim esse livro. E entre os 3 que eu li, eu ainda amo mais a história da Daphne, tá? Mas eu amei a história, a construção dos personagens. Eu amo a dinâmica que a autora colocou entre os irmãos, que realmente se amam. Então, basicamente foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou louca pra ver a segunda temporada dos Bristons, né? Que acho que é pra lançar em 2022. Que é pra contar a história do Anthony, mas eu acho que ele vai um pouquinho do Bennett também, né? Então vamos vendo e provavelmente eu vou fazer um vídeo quando sair a segunda temporada, vendo cada episódio, dizendo o que eu achei e tudo mais, enfim. Então curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever e até a próxima.